Paz do Senhor a todos. Me chamo Edelton, sou evangelista pela misericórdia de Deus da Igreja União Cristã. Meus queridos irmãos, hoje eu quero deixar uma mensagem para vocês. Já fazia um bom tempo que eu não fazia e estou voltando a fazer. Se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, versículo, glória a Deus, 11. Amém? Vai nos falar sobre o filho pródigo. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele partiu por eles a fazenda. E poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e qual desperdiçou a sua fazenda, e vivendo dissolutamente, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Amém? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, aqui está a Tua palavra, Senhor. Não sou nada, Pai, não posso nada, mas o Teu Espírito Santo, a Tua presença, a Tua palavra, Pai, ela é fiel sobre nossas vidas. Fala conosco, Pai. Fala conosco e não se cales, mas não fala aquilo que queremos ouvir, mas fala aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Amém? Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor vem nos falar sobre esse filho pródigo. Esse filho ao qual ele se afastou da presença de Deus, ao qual outra hora ele pegou aquilo que era o seu maior bem, que era a sua herança, e saiu, achando que era dono de si mesmo, achando que era dono da sua própria vida, mas não é assim que funciona, meus irmãos. Deus, ele tem tudo sob as mãos dele. Ele permite nós passarmos por certas dificuldades, por certas coisas, para que nós venhamos entender que não é da nossa maneira, mas é da maneira dele. É por isso que ele permite. Ele permite que nós afastemos, ele permite que nós deixemos de orar, ele permite que nós deixemos de jejuar, ele permite, porque a palavra de Deus nos diz que ele deixou a escolha para nós, se nós queremos servir ou não servir, se nós queremos o bem ou nós queremos o mal. Então ele deixou o livre arbítrio para nós escolhermos aquilo que queremos. Basta de nós saber o que vamos querer. Os irmãos, a palavra nos mostra que quando o pai reparte a herança, ele vai embora. Ele sai, ele pega todas as suas coisas e vai embora. Mas quando ele vai embora, meus irmãos, ele também está deixando para trás a sua vida. Está deixando o seu irmão, está deixando o seu pai. Ali ele nasceu naquela fazenda. Ali ele nasceu naquele local. Ele cresceu e depois disso é que ele resolveu sair. Ele teve essa escolha por livre e espontânea vontade. Ninguém o obrigou. Ninguém exigiu que ele saísse. O pai não fez isso com ele. Deus, ele não faz isso com você. Deus, ele não te obriga a sair. Deus, ele não te obriga a deixar os caminhos dele. Mas Deus, ele requer sinceridade. Deus, ele requer, aleluia, glória a Deus, ele requer de você, de mim, de nós todos. Ele requer, assim, a humildade. Ele requer a nossa lealdade. Temos que ser leais. Temos que ser leais a Deus. E isso Deus, ele requer de nós. Amém? Aqui, meus irmãos, quando ele sai, que ele leva tudo, ele começa a gastar. Ele começa a perder aquilo que ele achava que ele tinha. Aquele tesouro que ele achava que tinha, ele começa a perder. Por que que ele começa a perder? Porque ele saiu da presença do Senhor.
Ele saiu da presença do pai dele. E a palavra nos mostra, meus irmãos, que quando ele cai em si, no versículo 15, perdão, no versículo 17 do capítulo 15, a palavra nos diz que quando ele cai em si, que ele percebe, depois de passar necessidade, depois de ter vontade de comer até a comida dos porcos, ali ele cai em si. E quando ele cai em si, quando ele vê que ele errou, quando ele vê que ele não era aquilo que ele queria, quando ele percebe que sem Deus ele não consegue nada, que sem o pai dele, sem a família dele, ele não consegue nada, ele cai em si. Mas quando ele cai em si, glória a Deus, ele vê, ele reconhece que a escravidão, que o pecado, que isso tudo tira ele fora da presença de Deus, mas ele cai em si. E a palavra vai nos mostrar que no versículo 17, e ele diz: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome? Levanto-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como um dos teus trabalhadores. Meus irmãos, quando ele cai em si, ele se humilha. Ali, ele se propôs, no versículo 17, ele se propôs a falar isso ao pai dele. E foi isso que ele fez. No capítulo 20, no capítulo 20, ele diz isso. No 21, o pai dele escuta essas palavras que ele diz. Isso no 21. Mas no 22, olha a reação do seu pai. Quando Deus, ele vê a nossa sinceridade, quando Deus, ele vê que estamos ali arrependidos, Deus, ele nos dá uma oportunidade, mais uma oportunidade. E ali Deus abre as portas, assim como o Pai fez. O Pai diz aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e poloei um anel na sua mão e sandália nos seus pés. O Pai honra o Filho. Deus, ele vai te honrar. Por quê? Porque você se arrependeu. Porque você se humilhou. Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu o seu clamor. E você se arrependeu. E Deus, ele vai te recompensar. A palavra nos mostra que o Pai nunca deixou de ter esperanças. O Pai nunca deixou de ter a fé que um dia o filho ia voltar. E quando o filho vê, quando o pai vê que o filho volta e vê que ele está bem, está vivo, porque ele poderia ter morrido. O pai não tinha notícias, mas tinha esperança. Deus, ele tem esperança. Deus, ele requer que nós venhamos enxergar o nosso erro. E quando nós percebemos, Deus, ele abre as portas, ele nos honra. A palavra também vai nos mostrar que o irmão fica indignado. Por que o irmão fica indignado? Porque a palavra nos diz que, mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos. Que palavra forte, mano. Eis que te sirvo há tantos anos. Meus queridos irmãos, Deus, ele conhece o nosso trabalhar. Deus, ele conhece o nosso agir. Ele sabe o que podemos, até onde conseguimos, até onde não conseguimos. Então aqui, meus irmãos, o irmão, ele se revolta, porque ele não tinha as regalias que
esse filho acabou de ter. Esse filho que estava longe, que não estava fora da presença. Mas aqui ele se enche de furor, de indignação. Mas não é isso que Deus quer. Sem nunca, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos. Meus irmãos, nós servimos ao Senhor, nós buscamos ao Senhor, nós andamos na linha com o Senhor. Deus, Ele está vendo tudo o que você, o que eu está passando. Deus, Ele está vendo o nosso esforço. Mas Deus, a palavra diz que Deus, Ele quer não aqueles que já são salvos. Deus, Ele quer aqueles que estão no mundo, que estão fora da presença de Deus. Então, o que temos que fazer é manter, é continuar, é perseverar, é buscar a presença do Senhor. Mesmo na hora das angústias, da dificuldade, da tristeza, da doença, do vale, é buscarmos e acreditarmos. Aqui o pai dele diz que, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Olha o que Deus está dizendo para você, meu irmão e minha irmã. Todas as coisas de Deus são tuas. O céu já é seu. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Olha que lindo, meus irmãos. Deus, pouco te disse, Deus, Ele está feliz, está contente de eu e você estarmos na presença de Deus. Mas Deus, Ele se alegra daquele que volta para Ele, daquele que estava longe, mas que se chegou aos braços dele novamente. Meus irmãos, continue buscando, continue acreditando, continue confiando na palavra do Senhor, que aqueles seus entes queridos que estão fora da presença do Senhor, ou que por algum motivo deixaram de servir a Deus, continue perseverando, continue acreditando que eles vão se acordar, que eles vão reconhecer os seus erros, que eles vão entender que sem Deus não podemos nada. Deus pode até permitir passarmos pelo vale, eles passarem por um estreito terrível, mas se eles se arrependerem, se eles acordarem, Deus está esperando eles de braços abertos. Receba essa mensagem da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou falho, sou errante, sou um ser humano, assim como vocês. Mas aqui é a palavra de Deus que está nos mostrando, que está nos direcionando. Amém? Receba essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Que vocês tenham um domingo abençoado e próspero. Amém? Graças a Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui foi ministrada, aqui foi lido a Tua palavra. Aqui foi, Senhor, meu Deus, exposto aquilo, Senhor, meu Deus, que o Senhor falou ao meu coração. Em nome de Jesus, meu Deus, que cada um que receber esta mensagem, Pai, aleluia, venha perceber, venha ver que sem a Tua presença, que sem o Teu mover, que sem o Teu agir, não podemos nada, não somos nada. Toca, Senhor, sobre aqueles, ó Pai, aleluia, que já estão sobre a Tua presença. Toca sobre aqueles, ó Pai, aleluia, que já estão, Pai, aleluia, fazendo a Tua obra e continua, Pai, prosperando sobre cada vida. Derrama, Pai, a Tua graça, a Tua unção e a Tua poderosa mão sobre cada um, em nome de Jesus. Amém? Que a paz do Senhor esteja com todos. Até um próximo dia.